Fala pessoal, beleza? Quer aprender a trabalhar com registros no Visualg? Então continue assistindo este vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de registros no Visualg. Vamos lá. Então, inicialmente a gente faz aqui um comparativo, entre variáveis, vetores e matrizes. Então, uma variável permite guardar um único dado de um tipo específico. Certo? Então a gente faz uma analogia aí como sendo variável um ovo, ok? Já um vetor, ele permite guardar vários dados, Todos eles do mesmo tipo. Então, dando continuidade à nossa analogia, nós teríamos uma lista de ovos, Como sendo uma ilustração de um vetor, né? Você poder guardar vários dados, todos eles de mesmo tipo, certo? E uma matriz? Bom, uma matriz ela guarda vários vetores, de mesmo tipo. Então, seria como uma caixa de ovos, onde nós temos ovos na vertical e também na horizontal, Nós temos aqui, no caso, uma matriz de duas dimensões, representada ali por aquela dúzia de ovos. Então, essa analogia nos permite aí detectar, perceber o contraste entre variável, vetor e matriz. E agora, esse tal de registro? A gente precisa saber conhecer isso aí? Bom, veja só. Nós temos essa tabela aqui. Veja, nós temos a primeira coluna da tabela, informações do tipo inteiro. Confere? Já a segunda coluna contém informações do tipo caractere, sob o ponto de vista do visual, A terceira coluna também tem informações do tipo caractere, certo? E a última coluna tem informação do tipo real. Então, como que eu faria para armazenar essa tabela dentro de um algoritmo, por exemplo? Se eu for fazer através de variável, eu teria que criar uma variável para cada coluna e para cada linha, No caso, nós temos 4 colunas e 3 linhas. Seriam 12 variáveis, o que é bastante, E se a tabela for aumentar, a quantidade de variáveis aumentaria no mesmo sentido, não é verdade? Se a gente fosse trabalhar com vetores, como que a gente poderia fazer? Já que vetor permite armazenar dados de mesmo tipo, nós teríamos então que criar um vetor para a coluna código, outro vetor para a coluna descrição, outro vetor para a coluna unitário e outro vetor para a coluna valor. Perceba que nós teríamos que trabalhar com 4 vetores diferentes simultaneamente, já que um vetor ele armazena dados de um determinado tipo, não é verdade? Matriz. Poderíamos utilizar matriz aqui neste exercício? Talvez. Mas veja, uma matriz só permite armazenar dados de mesmo tipo. Portanto, nós não conseguiríamos guardar a tabela inteira dentro de uma única matriz. Então, na prática, a gente percebe agora que nem variável, nem vetor e nem matriz nos atende nessa situação aqui. Então, que tipo de dado que a gente tem que utilizar quando a gente tem uma estrutura de dados de diferentes tipos, como é essa que a gente tem agora? Que estrutura seria essa? A gente teria então que utilizar registros, certo? Pois nós temos uma estrutura com dados de diferentes tipos. Então, fazendo aqui voltando àquela nossa analogia, Então, dado uma variável, ou seja, um ovo, um vetor é uma listinha de ovos, uma matriz seria uma dúzia de ovos, Então, um conjunto de vetores, poderíamos dizer assim. E registro então nos permitiria armazenar ovos de diferentes tipos, diferentes formatos, certo? Então, enquanto variável, vetor e matriz nos permite armazenar dados de um único tipo, registro já nos permite guardar, manipular dados de diferentes tipos,
certo? Então, beleza. Como que a gente faz para declarar esse tal de registro? É mais ou menos assim, ó. Dada essa tabela que nós já vimos em slides anteriores, a gente analisa que tipo de dado cada coluna se refere, né? E ali a gente já tem, então, explícito. Primeira coluna do tipo inteiro, segunda coluna do tipo caractere, terceira coluna do tipo caractere e a última coluna do tipo real, já que vai armazenar o preço, né, dos produtos. Como que a gente faria para declarar um registro no VisualG? A gente faz desta maneira que está aparecendo na tela, certo? A gente vai então conhecer agora uma palavra reservada tipo, e a gente vai então usar essa palavra reservada tipo para declarar então o nosso registro, certo? Um registro ele é composto por um conjunto de variáveis, como vocês podem ver ali na tela. Ó. Neste caso aqui, nós estamos declarando um produto e esse nome aqui foi eu que dei. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Por exemplo, se vocês querem criar um registro de carros, então crie, por exemplo, carro. Né? No nosso caso aqui a gente deu o nome de produto. E aí tu coloca igual a registro. Esse igual registro, esse não pode mudar. Sempre vai ser assim. Vai ser produto igual registro, bicicleta igual registro, disco voador igual registro. Sempre vai ser assim. Então vai ser o nome do que tu tá dando igual a registro. E lá embaixo, fim registro. Registro que abre, registro que fecha. Fim registro. E aqui no interior, você vai definir as variáveis que compõem aquele produto. No nosso caso aqui, são as colunas, né? Um produto ele tem código, tem descrição, tem unidade, ou melhor, unitário, e tem o valor unitário, né? Então aqui no registro produto, eu criei uma variável code do tipo inteiro, desk do tipo caractere, unitário do tipo caractere e valor do tipo real. E, portanto, este registro aqui de nome produto, ele vai ter todas essas propriedades aqui dentro dele próprio, certo? Então, a gente declara um registro dessa forma, utilizando a palavra reservada tipo, e essa palavrinha reservada ela vem logo depois de algoritmo e antes do bloco de declaração das variáveis. Então, declarei meu registro aqui, e aí na sequência lá em var, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, aqui eu estou declarando um vetor de nome produtos. Perceba que o meu registro lá era produto. Agora eu estou criando um vetor de nome produtos. Ele é um vetor de 1 até 6, ou seja, ele tem 6 posição. E de que tipo é este vetor? Olha lá que tipo é. É do tipo produto. Existe esse tipo aqui? Bom, originalmente no VisualG não existe, mas eu declarei um tipo novo, um tipo de nome produto composto por código, descrição, unitário e valor. Então, eu criei um registro com a estrutura que eu preciso, esse registro vira um novo tipo de variável, e aí na sequência aqui eu consigo criar um vetor daquele tipo. E, portanto, agora eu posso trabalhar com esse vetor de nome produtos e ele vai conter variável do tipo inteiro, variável do tipo caractere, novamente, variável do tipo real. Certo? Então, o uso de registros é muito interessante quando a gente quer armazenar tabelas dentro dos nossos algoritmos, como é este caso aqui. Certinho? Vamos adiante. Então, após a palavra reservada algoritmo, é onde a gente então declara o nosso registro. Para declarar, então, a gente já viu como faz, né? Tipo, declara lá o nosso registro com a estrutura que você precisa e na sequência, então, você declara lá no bloco var um vetor, né? Um vetor daquele tipo. Que tipo? Daquele tipo de registro que você acabou de declarar. Perceba que essa palavra aqui, produto, combina com essa aqui de cima. E tem que combinar, né? Já que não existe originalmente um tipo de dado produto. Ele passa a ter no momento em que você declara um registro aqui em cima. Certo? Então, para popular
um vetor como este aqui, como que a gente faz? Bom, tá aqui do lado, ó. Como é um vetor, né, a gente vai precisar de um laço da repetição. Neste caso aqui, a gente está usando um laço para. Olha a variável de controle lá, o x, que está aparecendo aqui no bloco de declaração de variáveis, né? E olha só como que a gente vai interagir com este vetor aqui de nome produtos, que é do tipo produto. Olha como que a gente interage com ele. A gente vai fazer assim, produtos, aí entre colchetes a posição, né, que tu quer acessar, e aí olha aqui o que vem na sequência. Olha que bacana, ó. A gente vai mandar ver num ponto e o nome da propriedade que tu quer acessar. Esse vetor aqui do tipo produtos, ou melhor, esse vetor aqui de nome produtos, a gente viu que ele é do tipo produto, que é composto por código, descrição, unitário e valor. Então você consegue acessar eles dessa forma aqui, certo? .code, .desc, .unt, .valor, e esses nomezinhos que eu estou colocando aqui é exatamente os nomezinhos que você deu lá no momento em que você declarou aquele registro, certo? Então perceba, é um único vetor que contém todas aquelas informações ali e você não precisa ficar criando aquela montoeira de variável de nome diferente e tal. Você cria só um registro e armazena todo mundo de maneira bem organizadinha dentro do teu algoritmo. Bacana, né? Então, para exibir esse vetor na tela, como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer igual, da mesma forma como a gente está mostrando aqui em cima, né? Só que em vez de leia, a gente vai usar escreva ou escreva L. Sem mistério. Ok? E aí aqui nós temos então um exercício aí para a gente fazer, para a gente colocar em prática, né, esse conteúdo novo, aí, esse conhecimento que a gente visitou agora. Então, escreva um algoritmo que simule um sistema de cadastro de usuário. Para tanto, o algoritmo deverá ser capaz de armazenar os dados de 5 usuários. 5 usuários. Para cada usuário, o algoritmo deve solicitar o seguinte: nome, idade e cidade natal. Certo? Finalmente, o algoritmo deve exibir na tela, né, os dados na seguinte forma: o usuário é nascido em e tem tantos anos. Lógico que naquelas lacuninhas ali você vai ter que puxar os dados que você recebeu lá do que o usuário informou, né? Então, beleza, ó, é um exercício bem tranquilo de fazer. Lógico que a gente vai fazer ele usando registros, né? Então, vamos lá para o nosso Visual. Aqui no Visual, então, vou criar um algoritmo novo. Vamos apagar este texto e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. E o nome desse algoritmo vai ser uso de registros. Vamos salvar. Achar aqui na área de trabalho. Este aqui vai ser o 12. E vamos lá. Bom, uso de registros. A gente tem o var, tem o início e tem o fim algoritmo. Nós percebemos agora que quando a gente usa registros, a gente tem mais uma seção aqui, né, no corpo do nosso algoritmo aqui, né, que é a seção do tipo. Olha só, seção do tipo, né? É isso mesmo. Então, eu vou declarar então um registro, né? E esse registro vai me ajudar a armazenar usuários, dados de usuários. Então, eu vou criar um registro de nome usuário, certo? Usuário igual a registro, certo? É assim que a gente inicia. E registro que abre, registro que fecha. Olha só. Então, já abri o registro lá em cima e já fechei ele aqui embaixo. No interior aqui do registro, eu vou definir as propriedades que eu preciso, certo? Que é nome, depois idade e depois cidade natal. Eram essas as propriedades aí que a gente precisava. Cidade natal vai ser um caractere, né? Porque a gente vai armazenar texto aqui dentro. Idade inteiro, né? E nome vai ser do tipo caractere também. Confere? Então, tenho aqui meu registro criado. O nome do meu registro é usuário.
E aí é composto por nome, idade e cidade natal. Show de bola. Já declarei então meu registro aqui no algoritmo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um vetor. Então eu vou chamar esse vetor de lista usuários. Olha lá, lista usuários. Vai ser um vetor de 1 a 5, porque era para armazenar 5 usuários, né? E aí de que tipo? Olha só, é do tipo inteiro? Não é, né? É do tipo real? Também não é. É do tipo caractere? Também não é. Ele é um tipo misto, né? Composto por variáveis de diferentes tipos. Ou seja, ele é do tipo registro, né? E no caso, quem é o registro ali que eu quero usar é o usuário. Sacou? Então, esse nomezinho aqui, esse novo tipo de dado aqui, eu declarei ele aqui em cima. Certo? Então, se eu declarei aqui um tipo de dado de nome usuário, eu vou usar ele aqui embaixo. E aqui eu poderia ter um tipo usuário, tipo veículo, tipo ônibus, tipo comida e por aí vai, certo? E aí eu posso usar então esse tipo novo que eu acabei de criar de forma personalizada, né? E aí aqui eu vou criar uma variável do tipo aux, do tipo inteiro. Então, show de bola, né? O que eu vou fazer aqui no meu algoritmo? Eu vou criar um laço de repetição, aux de 1 até 5, passa e fim para. Perceba que eu abro o laço e já fecho ele sem ter escrito nada dentro. É para eu não correr risco de começar a escrever o interior do laço de repetição e depois esquecer de fechar ele aqui. Certo? Então já é uma boa prática. Certo? Então, agora eu vou começar a escrever aqui o interior do laço de repetição. E esse primeiro laço de repetição, eu vou fazer ele para leitura dos dados fornecidos pelo usuário. Aqui vai ser o laço em que eu vou receber, então, os dados que o usuário vai digitar. Como que eu vou fazer para armazenar esses dados que o usuário vai digitar? E como que eu vou fazer para armazenar ele dentro dessa variável aí que eu criei? Variável essa que, na verdade, é um vetor, né? É um vetor de registro. Então, como que vai ser? Vai ser alguma coisa nesse sentido aqui. Vai ter um escreva L, por exemplo, digite o nome do usuário. E na sequência vai ter um leia. Leia o quê? Lista usuários, né? Porque é um vetor. E aí esse vetor vai ter uma posição. Como que eu acesso a posição do vetor? A gente já aprendeu na aula de vetores de matrizes, né? Que a gente vai usar aquele índice lá do laço para percorrer todas as posições do vetor. E agora a particularidade, né, no que se refere ao uso de registros, a gente quer armazenar o nome do usuário em qual propriedade aqui do registro? Em nome, idade ou cidade natal? Em nome, né? Então, olha lá, a gente vai colocar ponto, nome. E assim, então, a gente armazena a nome na posição 1, por exemplo, de lista de usuários. Certo? E assim a gente vai fazer na sequência. Ó. Aqui em escreva L, digite a idade deste usuário. E aí em leia, a gente vai fazer o quê? Lista usuários, aux, por causa do índice, né? Já que é um vetor. E aí a gente vai armazenar a idade na propriedade idade do registro. Escreva L, digite a cidade natal deste usuário. E aí a cidade natal a gente vai armazenar onde? Exatamente o que vocês já estão deduzindo aí. Usuários, aux, ponto, cidade natal. Dessa maneira aqui. Então perceba, a gente só tem um vetorzinho, só um vetor. Um vetor que está usando um tipo customizado, né? um tipo de dado criado por nós. Mas agora tu só tens um vetorzinho que tu vai manipular ele para armazenar nome, idade, cidade natal, tudo certinho, sem complicação nenhuma, né?
Então, antes aqui, eu só vou colocar uma mensagem aqui, escreva L, entrada de dados. Poderia ser uma mensagem melhor, mas foi o que me ocorreu no momento. E aqui vamos colocar um realcezinho ali. Show? Agora eu vou fazer o trecho referente à impressão desses dados, né? Então, como que a gente vai fazer? Eu tive que rolar a página aqui para forçar a atualização da minha tela. Então, impressão dos dados fornecidos pelo usuário. Então, dados coletados. Como que a gente vai fazer para imprimir isso aqui, então? Vamos dar uma espiadinha lá no exercício, né, para ver qual é o formato. O usuário é nascido em e tem tantos anos. Vamos lá. Vai ser uma coisa do tipo... Vou colocar aqui na forma de comentário. O usuário tananã, tem tananã, anos e é nascido em tananã. Alguma coisa parecida com isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de um escreva L, provavelmente, porque a gente vai ter que fazer tudo numa linha só. E quando for um usuário seguinte, na linha abaixo, e assim sucessivamente. Então, escreva L. E aí vamos apagar isso aqui tudo. Vamos lá. O usuário, né? Olha ali, o usuário, vírgula. Como que a gente acessa o usuário? Lista, usuário, aux, ponto, nome. Assim que a gente acessa o usuário. Beleza? Eu vou fazer até melhor aqui, ó, para tentar deixar mais simples a coisa. Vamos fazer aos pouquinhos. Escreva. Ali vou colocar o nome. Escreva. Tem. Certo? Estou fazendo cada trechinho da mensagem ali em um escreva L específico. Vamos colocar tudo escreva L de momento. Agora o usuário, aí vai o nome, tem, agora vai a idade, né? Então, como que a gente vai fazer a idade? A gente vem aqui dentro, ponto idade. Show. Depois tem mais um pouquinho de mensagem de texto ali, né? Anos e é nascido em... E aí tem mais um escreva L aqui. E aí a gente vai lá, nascido em cidade natal, né? Ponto cidade natal. Isso aí. Confere? Confere, né? Ó, usuário, aí vem o nome, tem, e aí vem a idade, anos e é nascido em, e aí vem a cidade natal. Show de bola. Vamos apagar essa mensagem aqui e vamos testar para ver se vai rodar. Em vez de fazer de 1 até 5, eu vou fazer de 1 até 2. Só para ficar mais rápido aqui para a gente testar. De 1 até 2. Então, F9 para rodar e não deu erro nenhum. Então, vamos lá. Usuário, João. Idade, 20. Nascido em Ivorá. Usuário 2, José. Idade, 43 anos. Nascido em Mata. E aqui nós temos um erro. Olha que bacana. Ó. Temos um erro na linha 37. Então, vamos dar um continuar. Terminar. Vamos ver na linha 37 o que temos de erro aqui. Ó. Bom, ele está reclamando, né? Deve ter alguma coisa errada. Vamos ver. O escreva L está certo. Nome. É assim que tem lá? Nome. Está certinho. O aux. Está certo aqui? Bate também. Lista usuário. Será que está certo isso aqui? Olha lá. Eu tinha declarado que tipo? Que vetor? Lista usuários. Então, acho que faltou um Szinho aqui, ó. Vamos lá. S. Aqui também faltou. E aqui também faltou. Acho que é isso aí. Vamos colocar para rodar novamente. F9. João. 20. Mata. José. 43. E Ivorá. Vamos ver. E era isso aí mesmo. Ó. E agora já rodou. O usuário João tem 20 anos e é nascido em Mata. O usuário José tem 43 anos e é nascido em Ivorá. Então perceba aqui que está o exercício. O algoritmo, ele leu as informações, armazenou
e ele é capaz de imprimir na tela. O que a gente tem que mudar agora aqui é a maneira, né? O layout aqui da apresentação dos dados. Ó. Ele está imprimindo tudo certinho, só que uma coisa abaixo da outra. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar fazer ele imprimir tudo na mesma linha e só a última palavra que eu vou mandar ele dar um escreva L. E vamos ver o que vai acontecer. Certo? Vou fechar aqui. Vamos aqui no algoritmo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tirar o escreva e deixar escreva L só no último. Vamos colocar para rodar novamente. João, 23, Mata, José, 43 e Vorá. E olha lá o que rolou. Imprimiu tudo na mesma linha, né? E depois no final pulou. Então, o que a gente pode melhorar aqui? A gente poderia colocar uns espacinhos ali, ó. Por exemplo, João tem, grudou. Então, nós poderíamos vir aqui no código e inserir um espacinho. 23 anos grudou também. E Mata aqui grudou também. Então, basicamente, aqui a gente vai inserir um espacinho. Aqui a gente vai inserir um espaço também. E vamos colocar para rodar novamente. João, 23, Mata, José, 43 e Vorá. Olha lá, certinho, né? A única coisa que grudou ainda é o 23 anos. Seria aqui. Insere um espacinho ali e pronto. Lembrando, né, que os espaços que a gente tem que inserir para desgrudar o texto ali que a gente concatena, a gente insere esses espacinhos sempre dentro dos trechos que estão entre aspas duplas, né? Sempre nos caracteres. Certo? Então, beleza. Ó. Temos aqui o nosso laço de repetição, imprimindo os dados da maneira como a gente precisa, usando, no caso, registro. Certo? E registros, a gente percebeu então que a gente consegue acessar as propriedades do registro, né? Fazendo ponto e o nome daquela propriedade. E quais propriedades um registro pode ter? Aquelas que a gente quiser definir, aquelas que a gente precisar. Nesse caso, o usuário aqui tem a propriedade nome, idade e cidade natal. Você poderia ter aqui um registro com bem mais propriedades e através então do uso de registro você consegue representar, né, uma tabela completa, por exemplo, para manipular ela aqui dentro do seu algoritmo. Certinho? Então, espero que essa aula tenha sido útil para vocês, tenha ajudado a esclarecer essas questões aí relativas ao uso de registros. E até a próxima.